Olá, eu sou Elizabeth Monteiro, aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Unesp Campus de Marília. Esse trabalho é intitulado Repositório de Dados Científicos na Infraestrutura de Pesquisa, Adoção dos Princípios FAIR. Foi feito em colaboração com o professor Dr. Ricardo Santana, orientador no doutorado. As infraestruturas de pesquisa são implementadas por instituições para apoiar todo o processo de gestão de dados e, alinhadas aos aspectos debatidos no contexto da ciência aberta, têm o potencial de acelerar a descoberta e a inovação científica. A infraestrutura Clarim tem sua gênese em um processo colaborativo de países europeus com os objetivos de garantir acesso, integração e exploração de grandes quantidades de dados linguísticos e uso de ferramentas tecnológicas, e suporta o compartilhamento, o uso e a sustentabilidade de dados e ferramentas de idioma, por meio de uma federação de centros em rede que compreende os repositórios de dados. A infraestrutura Clarim, ela torna realidade uma visão que está subjacente às políticas europeias emergentes em todos os níveis da discussão, alinhados aos paradigmas em relação à ciência aberta, em que vem conectando pesquisadores através das fronteiras disciplinares nacionais e internacionais, via oferecendo a gestão e o acesso contínuo a dados e a serviços online, disponibilizando esses dados sobre os princípios FAIR, em que são discutidos a sua localização, acessibilidade, interoperabilidade e reusabilidade. Diante disso, é oportuno destacar que nem todos os dados abertos, especialmente os dados científicos, são ou devem ser completamente abertos ou gratuitos, mas eles devem ser pelo menos FAIR. O FAIR exige grandes mudanças em termos de cultura e prática de pesquisa, além de implementação de um ecossistema com serviços e componentes de dados, como políticas, planos de gestão de dados, identificadores, padrões e repositórios, sendo os repositórios essenciais no ecossistema de dados FAIR, pois são necessários para executar a função de oferecer dados e metadados acessíveis e reutilizáveis para usuários e por máquinas. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi apresentar a infraestrutura de pesquisa Clarim, que adotou os princípios FAIR, e discutir a relevância e o papel estratégico dos repositórios de dados nesse contexto. Essa é uma pesquisa qualitativa com base no levantamento bibliográfico para a discussão das temáticas. Para a coleta dos repositórios de dados da infraestrutura Clarim, foi utilizado o re3data.org. Foram utilizados os princípios FAIR para destacar o papel e potencialidade dos repositórios de dados nesse contexto. Foi utilizada a técnica checklist como instrumento de coleta itens de secagem para verificação de quais os princípios FAIR que já foram adotados pelos repositórios. A infraestrutura Clarim, ela está distribuída e possui 20 membros compostos por diversos países. Foram localizados 58 repositórios, localizados em instituições e países diferentes. Observou-se que cada repositório está em uma fase de desenvolvimento e localizado em instituições e países diferentes, e há uma diversidade de conjuntos de dados e de ferramentas para análise desses dados. O checklist ele foi composto pelos princípios e subprincípios FAIR. No seu princípio Findable, as recomendações vão tanto para os dados quanto para os metadados, e são identificados identificadores persistentes, o uso de padrão de metadados rico para poder fazer uma melhor descrição desses conjuntos de dados e que seja de uma forma clara e explícita. Observa-se que nos repositórios Clarim são utilizados identificadores persistentes, o padrão de metadados CMDI uso do Dublin Core, além de identificadores persistentes, e um catálogo de registros de metadados, o VLO. No seu princípio Accessible, também são utilizados os metadados e os dados, e são recomendados protocolos de comunicação, que são padronizados, abertos, gratuitos e universalmente implementáveis. Os repositórios Clarim utilizam protocolos voltados para essas características. No princípio da interoperabilidade, são discutidos as questões dos vocabulários que seguem os princípios FAIR, os dados e metadados referências qualificadas a outros metadados, e é observado que nos repositórios da infraestrutura Clarim
utiliza o CMDI como linguagem de metadados, tem links para o vocabulário OpenSCORS. No princípio reusabilidade, um aspecto de destaque são as questões dos dados serem liberados com licenças de uso. Essas licenças vão desde a Creative Commons, Open Data Commons e licenças voltadas para os softwares que são utilizados para as análises dos dados. Outro destaque é a questão da proveniência detalhada associada aos dados. Potencialidades dos repositórios de dados nesse contexto. Eles fornecem o arquivamento a longo prazo dos dados, a sua curadoria, a disponibilização dos conjuntos de dados e recursos de linguagem para os pesquisadores, dos conjuntos de dados para a visibilidade do trabalho colaborativo, informações sobre a reutilização, já indicando aspectos das licenças de uso aplicadas sobre os dados. Além da indicação de licenças, informações sobre a proveniência dos dados. Os metadados são coletados e indexados pelo VLO. Tem um login institucional para os pesquisadores acessarem aqueles dados que ainda não estão disponíveis para toda a comunidade. E os recursos são integrados na infraestrutura Clarim. Um fator de relevância na implementação de repositórios para apoiar infraestruturas. Deve ser flexível o suficiente para suportar diferentes metodologias de colaboração e apoiar a adição de metodologias de colaboração após a implementação do sistema. Bom, nas considerações finais, destacamos que a gestão dos dados, assim como tornar esses dados nos princípios FAIR, em muitos casos não fazem parte da prática dos pesquisadores. Então, os repositórios dentro dessa infraestrutura, eles disponibilizam os dados e os metadados de uma forma estruturada, registram a proveniência desses conjuntos de dados, propicia a interoperabilidade entre sistemas, considerando inclusive o aspecto do direito autoral no acesso e uso desses dados. Os princípios FAIR eles vão então definir as características que esses recursos, as ferramentas e os vocabulários e a infraestrutura de dados devem exibir para contribuir com a descoberta e a reutilização, tanto dos dados quanto dos metadados. Um fator de relevância na implementação desses repositórios para apoiar uma infraestrutura como a Clarim deve ser flexível o suficiente para suportar diferentes metodologias e apoiar a adição de metodologias de colaboração após a implementação do sistema. Obrigada.